الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى أن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nos encontramos num dia especial em que existem algumas normas que devem ser cumpridas, algumas recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme os hadiths autênticos preceituam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna lillahi malaikat sayyahin. Allah subhanahu wa ta'ala tem anjos que percorrem a terra. A missão desses anjos é de levar o salat e salam daquele que envia para mim e me fazer chegar. Portanto, quando nós enviamos saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, existem anjos especiais que o trabalho deles é de levar este salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam, mencionando o nome daquele indivíduo que enviou salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é dizer Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ou Allahumma salli ala Muhammad ou simples sallallahu alaihi wasallam já está a enviar saudação para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a sexta-feira é um dia especial ainda para fazermos o envio dessas saudações. Nos encontramos mesmo à porta do abençoado mês de Ramadã. Felizardos são aqueles que vão poder chegar este mês e pedimos a Allah que faça-nos chegar o mês de Ramadã e presenciar mais Ramadãs. Não é só presenciar, não é só chegar, mas sim beneficiar-se deste abençoado mês de Ramadã. Os felizardos, meus irmãos, são aqueles que sabem, no seu verdadeiro sentido da palavra, beneficiar-se e tirar benefício do mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith que vem no Muslim, narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as-salawatul khams, os 5 salats, wal jum'a ila jum'a, um jum'a para outro jum'a, wa ramadan ila ramadan, um ramadan para outro ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, são intervalos em que Allah perdoa os pecados desses tempos, de um jum'a para outro jum'a, de um salat para outro salat, de um Ramadã para outro Ramadã. Allah perdoa os pecados, majtunibatil kabair, desde que as pessoas afastam-se dos pecados maiores. Portanto, presenciamos uma sexta-feira, depois da outra, estamos à porta de um Ramadã, depois de ter terminado o outro Ramadã.
Portanto, vamos, acima de tudo, pedir a Allah que faça-nos chegar o abençoado mês de Ramadã e que possamos usufruir no seu verdadeiro sentido. Aproveitar a cada momento, porque é um momento único, oportunidade única que Allah subhanahu wa ta'ala dá, e os felizardos serão aqueles que de facto vão saber tirar proveito no dia que nós virmos essa recompensa, aquilo que Allah preparou para nós. Allah não disse qual é a recompensa do jejum de Ramadã. Alguém pode dizer, qual é a recompensa? Allah não disse qual é a recompensa de Ramadã, não disse. Salat, você faz o salat, um salat, Allah multiplica até 27 vezes um salat que você faz. Você gasta algo para Allah, Allah diz: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba." A multiplicação é uma boa ação, multiplica. Você gastou pela causa de Allah, Allah multiplica até 700 vezes. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah pode multiplicar muito mais vezes para quem Ele quiser. A recompensa está lá. Aquele que fizer isso tem recompensa disso e daquilo. Está lá. Para o jejum não foi mencionado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi: "As-sawmu li wa ana ajzi bih." O jejum é para mim e eu irei retribuir pelo jejum que o servo fizer. Portanto, temos o Ramadã. Vamos estar presentes no Ramadã, mas vamos ter o benefício do Ramadã? Vamos ter o benefício do jejum? Muitos de nós acabam não tendo. Muitos de nós têm o Ramadã passado suspenso ainda. Não subiu, não foi aceito por causa do nosso comportamento, por causa do nosso coração. Nosso coração não está limpo, está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de inveja. Isso impede as nossas ações subirem. Isso faz com que Allah não nos perdoe. Todas as segundas e quintas-feiras, as ações ou os pecados dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, o hadith do Muslim, do Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kul khamis wal ithnain", todas as segundas e quintas-feiras, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos, com exceção de dois indivíduos. Primeiro, aquele que comete shirk, e o segundo, aquele ma bainahu wa baina akhihi shahna. O anjo diz: "Anzira hadain hatta yastaliha", deixa esses não são perdoados. Estes não são perdoados hatta yastaliha, até corrigirem aquilo que está dentro deles. O coração ficar limpo. Não é? Esta inveja, ódio, rancor, inimizade, corte de laços familiares, em particular aquelas pessoas que têm um vínculo sanguíneo. Podemos ter tantos ramadãs à nossa porta, à nossa frente, mas está tudo suspenso por causa daquele pedaço de carne que está no nosso corpo, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Alá wa inna fil jasadi la mudgha." No corpo humano existe uma porção de carne. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Quando esta porção estiver perfeita, o corpo todo estará perfeito. وإذا فسدت فسد الجسد كله. Se estiver corrompido, se estiver estragado, o corpo todo estará estragado. ألا وهي القلب. Qual é esta porção? É o coração. O Ramadã tem um propósito. Qual é o propósito? O versículo do Corão diz: "La'allakum tattaqun", para que possais alcançar o temor a Allah. Meus irmãos, o que o temor faz? O que o taqwa faz? Resolve todos os nossos problemas aqui do dunya. Resolve o problema que faz com que este coração fique enferrujado. O temor de Allah faz isso. Como é que faz? Olhamos para o Corão. Vamos conjugar os versículos. Eu tenho dito sempre que o Corão é interpretado com o próprio Corão. Os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam são sistemáticos, onde um interpreta o outro, onde um versículo do Corão faz interpretação de outro versículo do Corão. Este é o melhor tafsir que se faz. Corão pelo Corão, hadith pelo hadith. Depois que nós vamos o hadith interpretar o Corão. Mas se o Corão em si pode fazer a sua interpretação, esta é a melhor forma de tafsir que nós podemos fazer. Dizia que o propósito
da instituição de jejum é alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E este temor leva-te para uma posição que nós nem sequer imaginamos. Os problemas do dunya. Quais são os problemas que fazem com que estes dois que demos agora o exemplo não se falem? Qual é o problema? O que causa? Inveja, insatisfação, não quer ver o outro bem, ou te deu cabeçada, o que for. Allah diz, aquele que alcançar este temor, Allah resolve todos os problemas desta natureza. Allah diz, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Aquele que temer Allah, taqwa, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, instituição de jejum para alcançar o temor, e Allah diz, aquele que temer Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, sempre Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe dar um makhraj. Makhraj é uma saída. Makhraj, a porta, chama-se makhraj, é o lugar de onde você sai. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah vai dar sempre um êxito para ele. Vai ter uma saída. Ele vai estar numa situação que, como a situação de hoje, nós vemos os nossos empresários, ninguém quer investir. Dizem claramente não vamos investir pela insegurança. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão a ficar sem salário, as pessoas estão em situações difíceis, dificuldade. Onde vê que uma porta está fechada, ou fechou, Allah sempre abre outra porta para ele. Allah diz neste versículo, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah provê ele, Allah vai lhe sustentar de lugar que ele nunca imaginou, onde nem sequer imagina. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Há de aparecer um indivíduo que lhe deve 20 anos, ele nem sequer se lembra. Naquele momento que você mais precisa, olha, eu estive a juntar esse tempo todo para vir pagar. No momento que você nem sequer tem esperança que ele vem para te pagar a dívida. Este é um exemplo. Os caminhos de Allah ninguém conhece. O exército de Allah ninguém conhece. Como o próprio Corão menciona, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah senão Allah subhanahu wa ta'ala. No versículo ainda, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. Em vários outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala fala até de confiança. Você ter esta confiança que Allah vai me prover. E o hadith não diz? Aqueles, ou se vocês confiassem em Allah, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Se vocês confiassem verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Allah iria vos prover, iria vos dar o rizq da maneira que Allah provê os pássaros. Para nós termos rizq, dizemos que temos que ir trabalhar, certo? Onde é que os pássaros trabalham? Allah diz, nós iríamos prover a vós da maneira que nós provemos aos pássaros. يَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Ao amanhecer saem com os papos vazios, ao anoitecer voltam completamente satisfeitos. Tawakkul, confiança. Portanto, o Ramadã, a instituição do Ramadã tem um propósito que é alcançarmos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E é uma oportunidade única, por que não? Tantas boas ações que nós podemos praticar no mês de Ramadã. É um momento em que as ações, as recompensas são multiplicadas. Saímos daqueles números que nós vemos aí, que um sunat multiplica por fardo. A recompensa está muito longe disso, muito mais acima. A recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam, aqueles que querem competir. Estava aqui a dizer, nas semanas atrás, o ibadah é o único momento em que o Sharia diz nós temos que competir uns aos outros. Temos que competir. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Surat al-Mutaffifin, Allah diz para nós competirmos uns aos outros. E ano passado, ou você faz uma aposta, um challenge a si próprio. Eu no ano passado, é o mês do Corão. Ano passado, consegui aprender um juz, ou consegui ler um juz. Este ano vou fazer 2. Vou passar a minha meta. Você não pode voltar para trás, retroceder.
Você tem que ir para frente, melhorar, ir para o melhor. Portanto, este challenge que todos nós temos que fazer. O meu Ramadã, como foi no ano passado, Allah está-me a dar mais uma outra oportunidade. Eu não sei ler o Corão. É o mês que o Corão foi revelado. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Este é o hadiya, é o presente, é a oferta para o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Corão. Meus irmãos, se você tiver o Corão, por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que não alcança a independência através do Corão não pertence a nós. Allah deu o Corão. Você tem que alcançar a independência através do Corão. Você vai se ligar com o Corão, Allah vai te prover. É o melhor dhikr que você pode fazer, palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Você, quando diz Subhanallah, está a glorificar Allah através das suas próprias palavras, mas o Corão são palavras de Allah Subhanahu wa Ta'ala que você está pronunciando. Então, se você não sabe ler Corão, eu admiro. Aqui no Masjid tem duas pessoas que admiro bastante, que depois dos salats, em particular, após o salat al-Maghrib, ficam sentados aqui, pessoas idosas, comerciantes, até acho bem-sucedidas, sentam aqui, estão a aprender Corão. Eu vejo, eu escuto, às vezes vou sentar perto só para me distrair. Quero ver o desenvolvimento pela dedicação. Subhanallah, está a recitar bem o Corão. Tem um Maulana que ele falou, nas melhores das relações, me ensina o Corão. Eu via, aqui estou a trazer testemunho, eu via o Maulana a ler e ele repetir. O professor a ler e ele a repetir. Hoje o professor já não faz isso. Ele está a ler, o professor só está a acompanhar. É um comerciante estrangeiro, um deles é estrangeiro. Outro é o nosso, aqui, que já deu exemplo, Bai Umar, Muaddin. Está aqui, é um hadiya que Allah deu a ele, na idade que está, já está a ler o Corão. Está a aprender de quem? De seu filho. De seu filho. Está a aprender. Eu vejo, assistimos, todos nós já assistimos aqui. E por que você não pode fazer isso? Falo isso com orgulho. Ele não está aqui, que bom, alhamdulillah, nem está aqui para ouvir isso. Mas é um exemplo a seguir. O Corão é o melhor dhikr que nós temos para podermos aproximarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no mês de Ramadã, conforme o hadith que vem no Bukhari e no Muslim, na autoria de Ibn Abbas رضي الله عنهما إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa generosa, o normal do profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa generosa. وكان أجود ما يكون, se tornava ainda mais generosa في رمضان, no mês de Ramadã. حين يلقاه جبريل, quando ele se encontrava com Jibril, o que é que fazia para aumentar a sua generosidade? O que é que fazia? O que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان. E o Jibril alaihi salam encontrava-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam em todas as noites do Ramadã. O que eles faziam? فيدارسه القرآن. E eles ficavam a estudar o Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava o Corão, Jibril alaihi salam recitava o Corão e faziam essa revisão do Corão, recitavam o Corão. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. O profeta se tornava ainda muito mais generoso. O hadith ainda menciona أجود بالخير من الريح المرسلة. بالخير, no bem, neste mesmo, o maior bem que é o próprio Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam era muito mais generoso que o próprio vento, pelo Corão. Portanto, o incentivo aqui, eu não estou para falar nem do Corão, nem da instituição de jejum como ele, as fases por aí. Quero entrar em questões que as pessoas sempre vão nos perguntando como uma lição prévia antes do início do Ramadã. Portanto, era simplesmente um incentivo das tantas coisas que nós podemos fazer no abençoado mês de Ramadã. É nossa dedicação com o Corão
e fazermos valer a chance que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu de estar presente no Ramadã. Não podemos fazer parte daquelas pessoas que simplesmente as redes sociais fazem-nos passar Ramadã na fome. Os conteúdos que nós ficamos a ver nos nossos celulares fazem-nos passar Ramadã fome e invalidam os nossos jejuns. Fazem com que o jejum não tenha nenhuma relevância. Fez jejum? Sim, fez. Ficou a fome, do romper da aurora até o caso do sol? Sim. Mas você se enquadra naquele grupo. Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa dhama. Existem muitos que fazem jejum e nada ganham no seu jejum, senão a sede, a fome, o cansaço, por aí em diante. Então não deve fazer parte deste grupo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo, man sama Ramadan, que fizer o Ramadan, imanan wa ihtisaban, com fé e esperança de recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, os seus pecados anteriores serão perdoados. Os pecados anteriores serão perdoados. Essa é a maior dádiva que nós podemos ter. As nossas ações no dia de Qiyamah serão pesadas. Serão pesadas. Mas se você tiver os pecados perdoados, só vão ficar as boas ações para serem pesados. As boas ações que vão permanecer. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Este é o último capítulo que Imam Bukhari traz na sua coletânea do hadith. Naquele hadith, subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim, o capítulo é exatamente este, em que Allah irá colocar uma balança no dia de Qiyamah para pesar o valor das nossas ações, não é? No dia de Qiyamah. Qual é o valor que teve essa ação? Portanto, o nosso jejum não pode ser um jejum de simplesmente passar a fome. Portanto, o que é o jejum? O jejum, em primeiro lugar, é um dos pilares. O Ramadã, o jejum do Ramadã é um dos pilares do Islã. Buni al-Islamu ala khams. O Islã tem 5 pilares. Um dos pilares é o jejum de Ramadã. Portanto, o que significa jejum? Jejum, no seu significado linguístico, é abstinência. Só. Saum é abstinência. Por isso, o Corão menciona em outro lugar: Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Zacarias. Eu fiz um pacto, um voto a Allah que irei fazer o jejum. Qual jejum? Jejum da fala. Falan ukallima al-yawma insiya, e não irei falar com ninguém. No nosso Sharia isso não é permissível, portanto, mas está lá no Corão. Outras Sharias, outras legislações poderiam ser permissíveis, mas no Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam isso não é permissível. Portanto, o som é mera abstinência. Mas no significado do Shar'i, na terminologia do Sharia, significa abstinência de comer, de beber, de ato sexual, desde o romper da aurora até o caso do sol. Não se pode fazer nada dessas 3 coisas: comer, beber, ato sexual, do romper da aurora até o caso do sol, com intenção de jejum. Com intenção de jejum, como ibada, adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a base legal é o Corão, conforme o versículo que recitei logo no princípio. Para quem este jejum é obrigatório? Temos o Ramadã na porta, que provavelmente hoje à noite possa ser o primeiro tarawih, mediante a visualização da lua. Portanto, amanhã poderá ser o primeiro dia de Ramadã. Para quem o jejum é obrigatório? Portanto, o jejum é obrigatório, em primeiro lugar, para o muslim. Muslim, como é a condição sine qua non para todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, mentalmente são, não é obrigatório para um insano, um maluco, uma pessoa que não está bem, as suas faculdades mentais não está na sua melhor forma, que atingiu a puberdade. O jejum não é obrigatório para a criança, é verdade, podemos incentivá-las a começar o jejum mais cedo para habituar, mas é obrigatório para quem já atingiu a puberdade, ser fisicamente capaz. O que isso significa? Ter saúde para fazer o jejum e não estar doente. Iremos já falar o que significa a questão da doença. E não é viajante, a pessoa não está em viagem. Também iremos trazer aqui o detalhe
o que significa estar em viagem. Portanto, não é, ou por outra, é obrigatório para aquela mulher que não está no seu período menstrual, nem período pós-parto. Não é período menstrual, nem em período pós-parto. Isto é importante frisar, por quê? Porque há vezes em que a mulher tem um sangramento, mas não é considerado como período menstrual, nem período pós-parto. Como é que se faz a distinção? A mulher tem um hábito do período menstrual, que pode ser até 10 dias, de acordo com o Imam Abu Hanifa, limite máximo, e de acordo com o Imam Shafi, até 15 dias. Depois destes 10 dias, para quem segue a escola Hanafita, ela tem de fazer o jejum, tem que fazer salat, tem que fazer tudo, apesar de continuar o sangramento, e isso chama-se hemorragia e não haid, e não período menstrual. E o período pós-parto, que Imam Abu Hanifa disse o tempo máximo são 40 dias, e Imam Shafi diz são 60 dias. Depois desse período, se ela continua a sangrar, não se considera como período pós-parto, ela deverá fazer o seu salat, obviamente se lava antes, e coloca algum penso e faz o seu jejum, normalmente faz o seu salat, recita o Coran, pega o Coran, não é considerado como período pós-parto ou como o período menstrual, conforme havia aqui mencionado. Portanto, quando nós falamos de ser capaz fisicamente, o doente, temos dois tipos de doente, temos o doente crônico e temos o doente não crônico. O doente crônico, se a natureza da doença não lhe impede de fazer o jejum, ele tem de fazer o jejum. Mas se a natureza da doença lhe impede de fazer o jejum, então esse doente crônico, o Sharia tem uma alternativa para ele, não vai jejuar, mas sim vai pagar um fidya, que é alimentar um necessitado por cada dia de jejum. Um doente crônico cuja natureza da doença lhe impede de fazer o jejum. Portanto, os médicos, melhor ter um médico muçulmano que poderá orientar melhor a esta questão. O viajante, na classificação do doente crônico, temos também o idoso. O idoso que está numa idade avançada, que já não consegue fazer o jejum, entra na mesma categoria, que em vez do jejum terá que pagar o fidya. Para quem o jejum não é obrigatório? Obviamente, primeiro, este doente que nós aqui mencionamos, o viajante, também o jejum não é obrigatório. O viajante, aquele que, primeiro, nós temos que saber o facto de ser viajante, o Sharia já lhe dá a prerrogativa de não jejuar, por ser viajante. Viajante num percurso, num sentido único, acima de 77 quilômetros. Num sentido, não ida e volta a 77. Se num sentido o percurso é de 77 quilômetros ou mais, é considerado como viajante, já diminui o seu salat, tem a prerrogativa de não fazer o jejum. Mas se esta viagem não lhe impede de fazer o jejum, é verdade, daqui a Beira, daqui a Nampula, daqui a Cabo Delgado, são 1000 e tal quilômetros, passa 77. Mas o que te impede de fazer jejum? Nada. Então é melhor fazer jejum conforme o hadith de Muslim. É rukhsa que está lá. Aisha perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, um sahabi perguntou, diz ao profeta, eu estou em viagem, mas eu consigo fazer jejum? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, jejum. É um rukhsa, é uma prerrogativa que o Sharia deu para o viajante. Portanto, não perca a oportunidade de você fazer o jejum no Ramadã por causa de viagem de 1 hora de tempo de avião. É viajante, sim. Se você deixar de fazer jejum, está dentro da sua prerrogativa. Mas o melhor é você fazer este jejum. Portanto, mulheres no período menstrual e pós-parto, já dissemos que não é obrigatório para elas fazerem jejum, vão ter que repor este jejum. Mulheres lactantes ou mulheres grávidas. Mulher grávida e mulher lactante, aquela que está a amamentar, também olha-se se a gravidez, se o jejum vai implicar no estado do feto ou do bebê, portanto, ela não terá que jejuar. E se o amamentar da criança cria-lhe uma fraqueza de forma que ela não consiga até amamentar a criança, portanto, ela também está escusada de fazer o jejum, poderá fazer o jejum a posterior. Portanto, cada um terá que ver qual é a facilidade. Portanto, se estando grávida consegue jejuar,
poderá jejuar. Se amamenta e consegue também jejuar, poderá também fazer o jejum. E coisas que invalidam o jejum. Portanto, são vários aspectos, vários pontos, e essas são eu extraí das perguntas que vocês me fazem chegar. Portanto, vamos aqui abranger. Que alguém trouxer uma pergunta de género, vou lhe dizer, vai escutar a tal aula, vai escutar o vídeo, está lá, para eu não ter que repetir as mesmas coisas. Portanto, todos os anos temos as mesmas perguntas. Portanto, fiz questão de fazer uma coletânea, que isso poderá também beneficiar e fazer com que possamos fazer uma revisão daquilo que normalmente nós já conhecemos. O que invalida o jejum? Invalida o jejum comer, beber, ato sexual, propositadamente, neste intervalo de tempo, do romper da aurora até o caso do sol. Vomitar intencionalmente invalida o jejum. Se não for intencionalmente e vomitou de boca cheia, o vômito todo saiu, não intencional, isso não invalida o jejum. A mulher que está de jejum e o seu período menstrual surgiu, o jejum torna-se também inválido, por mais que faltem instantezinhos para a hora de iftar. É muita sorte, acho. Não? Faltam 1 minuto para a hora de iftar, por causa do sol, o seu rei começou, aquele jejum invalidou e ela terá que repor aquele jejum a posterior. Se a pessoa comer, beber por esquecimento ou ato sexual por esquecimento, o jejum é válido ou não é válido? Ok, esqueçam. Vê se é possível esquecer até este ponto. Com fome ainda esquece. Portanto, mas se acontecer por esquecimento, se alguém esquecer, talvez nos faça chegar para termos um recorde, né? Um registro, mashallah, aconteceu. Portanto, escovar dentes. As pessoas perguntam, chefe, de jejum eu posso escovar dente? Usar pasta dentífrica? Posso usar escova e pasta dentífrica? Isso invalida o jejum? Não invalida o jejum. Mas é melhor usar o miswak, porque você não corre risco de engolir alguma coisa da pasta dentífrica. Portanto, mas se você fizer, o jejum não quebra. Pode tomar injeção? Pode. O proibido é ingerir algo ou colocar algo no seu corpo que vai para o estômago. Então, aí o jejum irá quebrar. Os ulamás dizem até, há certos produtos que só coloca no olho, surma, kuhl, como se chama em português? Kuhl, que as mulheres põem no olho antes de dormir. Era sunnah, o profeta sallallahu alaihi wasallam punha. Colocando, a pessoa sente até o sabor na garganta. Apesar de sentir este sabor, não invalida o jejum, porque não existe nenhuma conexão. Mas no ouvido já é exceção, não pode. Nas narinas também não pode. Mas tudo que vai para o estômago, essa regra geral, invalida o jejum. Portanto, a injeção não invalida o jejum. Assim como fazer exame de sangue, extrair dente, portanto, isso não invalida o jejum. Extrair sangue, doar sangue, também não invalida o jejum, a não ser que essa extração faça com que deixe a pessoa completamente fraca. Isso é proibido, e o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou até de dizer que invalida o jejum por causa do estado que a pessoa fica após a extração de sangue. Portanto, se isso não chega a este ponto, também não invalida o jejum. Eu posso engolir saliva, escarro, não invalida o jejum, mas é melhor sempre, se tratando de escarro, a pessoa tirar o escarro. Mas se engolir, isso não invalida o jejum. Pode tomar banho? Toma banho. Não há nenhum problema em tomar banho, isso não quebra jejum. Colocar perfume, desodorante, esse desodorizante, isso não invalida. O jejum pode-se aplicar, não ter nenhum impacto. Sheikh, eu não acordei na hora do suhur, não fiz suhur. Será que posso dizer? Essa é a mensagem que recebo muitas das vezes logo depois de fajr. Sheikh, hoje eu não acordei para o suhur. Posso continuar em jejum assim mesmo? Faz jejum. Comer no suhur não é condição para a validade do jejum. É sunnah. O profeta aconselhou-nos a fazer isso. Mas não é, se você não comer, o teu jejum não vale. É sunnah. Mas eu acordei, tive o sonho molhado. Acordei ou dormi depois do zuhr.
Aqui dorme-se muito. Depois do Dhuhr. E tive, alhamdulillah, no masjid, sonho molhado, não é? Por isso disse, alhamdulillah, de jejum, ainda essas coisas acontecerem, é de facto nur ala nur. Né? Também não invalida o jejum. Não invalida o jejum. O que invalida o jejum é masturbação. Mas alguém de jejum pode fazer isso. Se esta mensagem chegasse no teu telefone, ia questionar. Mas acontece. Isso invalida o jejum. Não requer o kafara, mas sim o qadá, a reposição deste jejum. Portanto, você acordou, dando o mesmo exemplo, na hora não conseguiu acordar para suhur. Não é? O jejum vai ter que fazer. E você está no estado de impureza maior. Está no estado de impureza maior. Dormiu, não quis tomar banho, não é? E acordou, está no estado de impureza maior. Ou tem 3 minutos para terminar a hora do suhur. Se você for tomar banho, a hora do suhur vai passar. O que você tem que fazer? Vai comer suhur. Faça o teu suhur, depois vai tomar banho. O teu jejum vai começar assim mesmo. Não é condição. Aisha radiallahu anha está a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam começava o seu jejum no estado de impureza maior. Que tomava banho depois da hora do suhur, depois de já entrar a hora do fajr. Portanto, isso não impede a validade do jejum. O Islam, estes versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da instituição de jejum, Allah termina estes versículos de Yuridu Allahu bikumul yusra. Allah quer de vós coisas fáceis, está para facilitar, não está para dificultar. Vamos dar um exemplo. Alguém está de jejum, mas está com muita fome, que nós estamos a ver que está a virar olhos, está a bater botas de jejum. Alguém vai dizer, nem, mashallah, morre, vai para o Jannah. Não é? Dá água de beber. Salve ele. Allah não está para nos fazer sofrer. Não, morre de jejum, mashallah. Não. Ignorância vai te levar para isso. Está naquela situação, não está a aguentar, dá ele de comer. Aquele idoso, aquele doente, foi proibido de jejuar por quê? Por causa de fraqueza. Não vai conseguir. Este começou até, mas não está a conseguir, está no sakarat, por causa de jejum. Allah, se aquele que não consegue, disse para ele não fazer jejum, e esse não está a conseguir, dá água de beber, dá comida dele. Diz, vai, treina mais, ok? Treina mais, isso aqui. Então, Allah não quer este sofrimento para nós. Sheikh, eu dei beijinho minha esposa de jejum. Outra até pergunta, Sheikh, eu vi minha esposa sem roupa, e eu de jejum, até me zanguei. Isso não tem interferência com a validade do jejum. Não invalida o jejum. Agora, não pode criar situação para não você ter que fazer kafara, ter que pagar 60 jejuns consecutivos. Portanto, doença como dor de cabeça, dor de dente, você está de jejum, não vai dizer, olha, chefe falou aí, está doente, quebra jejum. São coisas que você consegue tolerar. Nós estamos a falar quando estivemos em situação de risco, vida. Situação de vida. Vida é o bem maior. Portanto, nestas situações, há aqui a exceção que o Sharia traz-nos. A mesma regra podemos dizer para casos em que a pessoa até tem dúvida. Duvidou se ele fez ghusl ou não fez ghusl. E já começou o jejum. Portanto, o princípio do Sharia é você remover a dúvida. Então, tem dúvida, sai da dúvida. É o quê? É tomar banho. Mas o que quero aqui dizer com este ponto? Que não impede o início do teu jejum por causa de uma dúvida que você tem. A mesma coisa acontece, por exemplo, aquela mulher menstruada que não fazia o jejum por causa da menstruação, mas antes da hora do Fajr, ela viu que já está pura, terminou o seu período menstrual. E não tem tempo suficiente para tomar banho, fazer ghusl e começar o jejum. Mesmo assim, ela começa o seu jejum desde que tenha certeza que o seu período menstrual terminou. Vai fazer o ghusl depois de entrar a hora do Fajr. Faz o suhur, começa o seu jejum, vai fazer o ghusl a posterior. Ela somente tem que ter certeza que terminou o seu período menstrual. Então, mesmo não tendo feito o ghusl ainda, ela pode iniciar o seu jejum
Em outras palavras, Allah subhanahu wa ta'ala, são vários masáilos, mas queria trazer algumas questões que têm sido comum, as pessoas têm perguntado, por isso fiz questão de trazer esses pontos que normalmente as pessoas mencionam. Pedimos acima de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o nosso Ramadã seja melhor, que este Ramadã seja melhor que todos os outros Ramadã que fizemos, que nós próprios, quanto a este Ramadã, e o melhor ainda, aproveitamos ao máximo o nosso Qiyamul Layl, que é Salat al-Tarawih. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o Salat al-Tarawih, os ahadis são claros, fazia Qiyam por longo tempo. Aisha radiallahu anha diz que hatta yatawarrama qadamah, os seus pés ficavam inchados. Mesmo assim, quando ele foi perguntado por Aisha, por que estás a fazer isso? Allah perdoou todos os teus pecados. Ele disse, afala akuna abdan shakura, não posso ser um servo grato. Portanto, é este exemplo que nós queremos, profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com a nossa capacidade, fazemos o nosso Salat Tarawih, que não leva muito tempo, 1 hora e meia máximo, com vários intervalos, e dedicamos a isso. Se você não consegue fazer, não incentive outras pessoas a não fazer. Não puxe pessoas para ficarem a conversar, porque você não consegue fazer Salat Tarawih. Se você não consegue, incentive outras pessoas a fazer, talvez pode até ter recompensa por ter incentivado alguém a fazer, mas de tudo aquilo que nós dissemos, cada um tem que ter o seu challenge, o seu desafio para este Ramadã. Eu vou me engajar, vou melhorar. Ninguém sabe quando que Ele vai deixar este mundo e esta oportunidade que Allah nos deu. Nós seremos questionados. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير